Isso. Alô, isso. Meus queridos e amados, eu quero convidar vocês para nós lermos aqui no Evangelho de João. Lemos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, do 1 ao 12. Enquanto vocês abrem a Bíblia, gostaria de dizer que, diferente de uma palestra de coach motivacional, que é algo baseado numa ciência humana, isso aqui é uma pregação, e por ser uma pregação é algo revelado através do Espírito Santo. Então, que sua expectativa não esteja no Bruno, esse homem falho que está aqui na frente, mas que esteja no Espírito Santo, que assim como o Senhor Deus fala ao seu coração, Ele fala ao meu também. Eu sou apenas um instrumento aqui na frente, eu vou ali, me coloco à disposição do Espírito Santo para Ele revelar, mas tem muitas coisas que não são nem programadas, nem estão escritas, que o Espírito Santo vai revelando, além do que Ele já revelou anteriormente. Então, que vocês possam ficar aí ligados, e atentos para que o inimigo não venha roubar, a bênção de vocês, amém? Essa é uma palavra, um trecho muito conhecido, uma história muito conhecida, que provavelmente alguns de vocês, ou a maioria, já devem ter escutado alguma pregação, ou visto em desenho, ou em algum filme bíblico, que é sobre a mulher adúltera. Vamos ler então? Acompanhe aí em sua Bíblia. João 8, do 1 ao 12, que diz assim: E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo, Jesus falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Até aqui, até o 2. Amém? Essa é uma palavra. Quem aqui já conhecia essa palavra? Acho que todos, né? É muito interessante, meus irmãos. Hoje o pastor fez esse convite para que hoje eu estivesse aqui compartilhando a palavra com vocês, assim como tem outros irmãos que também compartilham, o irmão Paulo ali, o irmão Gilmar e outros. E
hoje eu estou aqui em pé, vocês estão sentados e eu estou aqui pregando. Hoje a nossa tradição é assim, né? Na igreja tem um púlpito, tem o pastor, o pregador, e ele fica em pé no púlpito. Antigamente era um pouquinho diferente. Antigamente existia um rabi, né, os mestres, e eles se assentavam e as pessoas ficavam ao redor deles, escutando. Então, Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras. É um monte que Jesus estava constantemente fazendo o quê? Orando. Constantemente, em vários trechos da Bíblia, relata que Jesus subia ao Monte das Oliveiras. Foi lá também que Jesus suou gotas de sangue, tamanha, né, a situação que ele estava antes da crucificação, né, e entre outros relatos. Então era um lugar muito comum para Jesus, né, subir ao Monte das Oliveiras para orar, para ter um momento de intimidade com Deus. E ao descer, os fariseus estavam procurando algo de que acusar Jesus, e eles tentam colocar essa armadilha. Trazem uma mulher e para ver se Jesus ia contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar qualquer pessoa que fosse pega em ato de adultério. E Jesus, nesse momento, quando eles chegam com a mulher, Jesus estava sentado, ensinando, e tinha pessoas em sua volta. E as pessoas estavam ali para aprender da lei, né? Porque naquela época tinham as sinagogas, existia o ensinamento da Torá, e Jesus estava no templo, ok? E a lei foi dada em que momento? Qual foi o primeiro contato do povo hebreu com a lei? Vocês se lembram quando o povo hebreu ainda era escravo no Egito, e Deus usa Moisés, e lá no Monte Sinai, Deus dá as pedras escritas pelo dedo de Deus, e Moisés desce do Monte Sinai com aquelas pedras da lei. Pois eram justamente essas leis que Jesus ensinava. Leis escritas em pedras. E quando esses homens trazem essa mulher e gera toda essa situação de confronto, Jesus, ele se curva e começa a escrever na terra. Alguém aqui sabe o significado da palavra misericórdia? Misericórdia, quando você vai, assim, acho que é semântico o nome, né, pastor? Você vai lá na origem da palavra, ela é composta por duas palavras. Miserê, cardia, miserê é inclinar, e cardia de coração. Então, Jesus, quando ele se inclina na terra, misericórdia é um gesto de misericórdia. E ele começa a escrever na terra. E a terra, nós temos aqui a areia do mar, né? Ela é suave. Quando eu vou com meu filho e a minha filha na praia, o João tem mania de escrever umas palavras bem grandes assim na terra, na areia da praia. Ele fica escrevendo. Os primeiros cristãos, eles também escreviam na areia para se identificarem uns com os outros. Então a areia é algo suave para você escrever. Vocês conseguem escrever na terra com o dedo, né? Mas e na pedra? Se vocês forem naquelas rochas ali que tem no costão do santinho, vocês conseguem escrever nas rochas com o dedo? Pois então, quando Deus dá os mandamentos escritos pelo próprio dedo dele, ele escreveu em pedra. O povo hebreu era um povo duro de coração. Era um povo que Deus tirou do Egito e libertou, e constantemente eles se rebelavam, constantemente eles murmuravam, constantemente eles se desviavam, e o Senhor sempre
tentando nos trazer para perto, tentando nos fazer entender do plano de salvação. E para esse povo de duro coração, Deus escreveu em pedras. E essas tábuas nada mais simbolizam o coração do povo, o coração endurecido, o coração que é difícil ensinar, aquele coração que é difícil de aceitar. E aí, quando vem esses fariseus confrontarem Jesus, ele está ali ensinando sobre essas leis escritas numa pedra dura, em corações duros. Só que quando eles trazem essa mulher, Jesus mostra compaixão, Jesus começa a escrever em algo mais suave, que é a areia. Então, essa areia, ela simboliza o coração que está amolecido, o coração que aceita facilmente os ensinamentos de Jesus, independente do pecado ou do estado da pessoa. Ele quer apenas que você aceite, apenas que você deixe que Ele molde você. E Jesus começa ali, com misericórdia, a escrever uma nova história para aquela mulher. E quando Ele faz isso, num gesto de confronto àqueles religiosos do coração duro, recebendo essa mulher que foi pega, e é algo até polêmico, porque ela foi trazida sozinha. Eu acho que é impossível alguém adulterar sozinho, né? Porque quem não sabe, adultério é uma relação fora do casamento. Então, ela foi trazida sozinha. E Jesus começa a escrever na areia. Alguns até especulam: será que Jesus não estava escrevendo os pecados daqueles que a acusavam, e eles foram se assustando? Pô, quem é esse que está escrevendo isso aí? Mas é especulação. Quem sabe ali não está o pecado deles, porque Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele está escrevendo. Então eles viram que eles também tinham teto de vidro, eles tinham pecado. Eles estavam apenas armando uma armadilha para Jesus. A intenção deles não era justa, não era por justiça, era por uma politicagem, por poder humano, por ganância, porque eles tinham cargos de privilégio ali em Jerusalém. E Jesus fala algo muito importante que eu e você devemos prestar muita atenção. Ele fala: vá e não peques mais. E todas as pessoas que passavam por Jesus, Ele curava. Ele falava: vai e não peques mais, ou vai em paz. E Jesus, nesse ato de vai e não peques mais, Ele está dizendo: vá, deixe o que ficou para trás e mude de vida. O que você fez aqui ficou no passado. O que você fez aqui, você não deve fazer mais. O que você fez até que você deve esquecer. É uma ordenança. Deixe, eu resolvo a sua vida hoje, Jesus está dizendo. Mas você precisa ir. Você não pode ficar aonde você está. Então Jesus, ele nos encoraja a mudanças. O próprio Evangelho, como tem sido pregado aqui, ensinado nas últimas pregações, o significado de Evangelho é boas novas, é novidade, é algo novo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos ensine sobre essa novidade. Porque o papel do mundo, o papel de Satanás é te prender no passado, é te prender no que já aconteceu. E a novidade, ela não combina com o passado. É impossível você viver algo novo com resquícios ou preso ao passado. É algo até redundante, mas o passado passou. E se você ficar preso nele, você vai viver depressão, você vai viver angústia, você vai viver dentro de limitações. E a mudança que fala em Romanos 12,
que é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É justamente isso. Deixe-se transformar a cada dia a sua mente, atualizando ela em Cristo, porque a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Renovo. É algo novo toda hora, é um renovo. Então nós somos renovados a cada manhã em Cristo. E a palavra nos ensina isso, porque o poder das trevas está justamente em estar preso ao passado. E Satanás, ele fica trabalhando no passado, ele fica prendendo as pessoas no passado. Satanás, ele tem o poder de acessar o seu passado, mas o seu futuro não. Ele fica acessando o seu passado, te prendendo no passado, te prendendo em algo que ficou para trás. E é isso que o Senhor quer ministrar sobre nós nessa manhã, de nós realmente aceitarmos o novo de Deus. E Deus é especialista em novidades. Deus é especialista em transformar as coisas. Quando eu olho para a Bíblia e para as Escrituras, eu vejo coisas que não existiam passarem a existir. A exemplo de José, que não tinha o cargo de governador no Egito, passou a ter, através de um plano salvífico de Deus. Antes de Noé não havia chuva, e Deus fez chover, e aconteceu o dilúvio, e foi algo diferente e novo para a salvação da família de Noé e da esperança na humanidade. Antes de Moisés, nenhum grupo de escravos havia se tornado uma grande nação, e através da vida de Moisés e da libertação dos hebreus, se tornou uma grande nação, o povo hebreu. Então Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus que transforma realidades, transforma as coisas limitadas em coisas grandes, transforma coisas improváveis em coisas grandes. Esse é o nosso Deus. E nós temos também alguns exemplos na Escritura de pessoas que aceitaram o novo e pessoas que ficaram presas ao passado. Quando nós olhamos para a própria história de José no Egito e os seus irmãos, José, ele prosperou muito ou pouco? Muito. Deus colocou ele acima de todo o Egito, ele só não estava acima de Faraó, mas Faraó entregou tudo que estava no Egito nas mãos dele para ele governar. E por que José prosperou? Porque ele não ficou preso lá no passado. Ai, meus irmãos me jogaram, meus irmãos me venderam, meus irmãos me traíram. Ele não ficou se comiserando, ele não guardou mágoa, ele não guardou rancor, ele não ficou remoendo o passado. Porque pessoas que perdem o tempo remoendo o passado não prosperam. Pessoas que perdem o tempo guardando mágoa não prosperam. E Deus nos ensina que muitas vezes nós deixamos de prosperar, nós deixamos de crescer. E José, ele passou por várias situações. Ele não somente foi traído por sua família, mas ele foi vendido como escravo, ele foi acusado de calúnia, ele foi preso. Imagina se José ficasse se revoltando e remoendo. Mas todas as circunstâncias que ele passou o levaram a um lugar de glória, a um lugar de exaltação, através de um plano que Deus tinha para ele. No mundo nós teremos aflições, mas temos de ter, não é temos de ter revolta, não é temos de ter mágoa, ressentimento, é ânimo. É isso que nós temos que ter na angústia, ânimo.
Deus não manda nós termos qualquer outro sentimento a não ser ânimo. E ânimo é algo dinâmico, é algo que você tem que fazer. É uma ação, não é um sentimento. Às vezes nós não vamos querer fazer coisas, a nossa carne vai estar assim, num pedestal, no orgulho. Fizeram para mim, aí tu começa a remoer. Sabe aquele orgulho? Orgulho, sua carne vai querer sentir orgulho, sua carne vai querer sentir ressentimento, sua carne vai querer sentir revolta, sua carne vai querer murmurar contra Deus. E o Espírito Santo de Deus está dizendo que você tem que ter ânimo. Por isso que nós temos que ser espirituais, não carnais. Amém. A pessoa espiritual, ela anda acima das coisas carnais, porque enquanto a carne dela está querendo, pendendo para a derrota, o espírito dela está consciente do plano de Deus e das ações que ela tem que tomar na vida dela. O filho pródigo também é um exemplo. O filho que saiu, voltou, ele deixou o passado para trás. O que eu pequei, meu pai já me perdoou. Entrei para a festa porque meu pai matou um cordeiro e me perdoou. O filho que ficou na casa, não. Pai, matou um cordeiro, pensei que saiu a gastar seu dinheiro. Você voltou, ficou lá, fora da festa, quer entrar. São as grandes diferenças de pessoas presas ao passado e pessoas que aceitam o novo. As pessoas que têm o coração como areia. E Paulo viveu novo. Paulo era Saulo, estava lá, foi uma grande experiência de transformação, né? Quando Jesus apareceu para ele ficou cego por alguns dias, ele reconheceu a grandeza de Jesus, se converteu de uma forma fantástica, começou a viver algo novo. Abraão, que saiu da sua terra, abandonou todo o seu passado, abandonou sua parentela, abandonou sua terra, para ir em direção a algo que ele conhecia? Não. Para ir em direção a uma promessa. O cara loucão. Estou lá na minha casa, tenho do bom e do melhor. Tem um Deus lá que aparece para mim, vai para lá. Para onde? Não, só segue. Eu saio peregrinar, né? E aí ele sai com a fé, mas Deus cumpre na vida dele. Deus cumpre na vida dele, deixando tudo para trás, até as coisas que, segundo você, são segurança. Então, às vezes nós estamos numa certa segurança, mas Deus está nos encorajando também a algo novo nessa manhã. Os discípulos, sempre que um discípulo encontrava com Jesus, Jesus chamava, vem, segue-me. Eles não estavam à toa, não. Tinha um que estava pescando e tinha um barco. O cara que tinha um barco não era um empregadinho pescadorzinho, ele era um empresário. Ele era o dono do barco, ele tinha ali vários empregados pescadores. Abraão abandonou a empresa, outro abandonou de ser um publicano, que era um cargo muito bem remunerado, que era um cobrador de impostos. Eles não estavam à toa. E Jesus foi chamando e eles foram abandonando o passado. Será se hoje nós estamos dispostos a abandonar coisas que Jesus está pedindo para nós abandonarmos? Que eu sinto que o Espírito Santo está querendo que pessoas aqui abandonem coisas que Ele já tem falado ao seu coração. Não sou eu que vou te falar, abandona tal coisa. Mas enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo já está ministrando o seu coração. Ele já está falando na sua mente que você deve abandonar. Você sabe aquilo que é a decisão que Ele está te chamando para abandonar. E hoje é dia de novidade, é dia de abandonar coisas e é dia de abraçar o novo de Deus. João e Pedro, quando eles chegam no templo, eu acho muito interessante na passagem que eles encontram um paralítico e eles falam, o paralítico pede esmola e
eles falam, olha para mim, né? E quando ele olha para João e Pedro, eles dizem, não temos prata e nem ouro, mas levanta e anda em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos diante do que já foi falado e diante disso é que quando eles pedem para o paralítico olhar para eles, supostamente o paralítico, né, como nós já até escutamos em outras pregações, ele provavelmente estava cabisbaixo, porque para olhar eles não estavam olhando para os discípulos, né? Porque eles pedem, olhe para nós. Provavelmente ele estava cabisbaixo, né? Estava ali abatido pela circunstância de vida dele, estava acomodado numa situação, e eles olham, eles têm que tomar uma postura e mudar a visão deles. Acontece aqui três coisas: uma mudança de visão, eles têm que olhar para os discípulos, uma mudança de postura e uma mudança de ação, porque eles mandam ele tomar o leite e ele levanta, né? Ele não é curado, ele levanta e dá testemunho do que Jesus fez. Então nós temos essas três coisas: uma mudança de visão, uma mudança de postura e uma mudança de ação. E é isso que Jesus quer de nós nessa manhã. Essas três ações. Postura, porque a sua postura vai mudar a sua visão. Quando a palavra fala, tem de bom ânimo em minha aflição, isso é postura. É como você se porta diante de uma situação. Qual é a sua postura diante das situações? É murmurar? É reclamar? É desanimar? É pescar no passado, deixar Satanás trazer o passado à tona na sua vida? Ou é ter bom ânimo em Cristo Jesus, que já venceu a tua batalha? Com Cristo a vitória é certa, não existe derrota. Por mais que seja a tribulação, por mais que seja enfermidade, por mais que seja problema, a vitória é garantida. Então, o que Jesus está querendo de você é primeiramente a postura. O que você vai fazer? Ter bom ânimo. Postura. Porque a sua postura vai mudar a sua visão. O paralítico estava lá. Ei, olhe para nós. Primeira coisa que aconteceu foi a postura dele mudou a visão dele. Então tenha postura para que Deus possa alinhar a sua visão. A segunda coisa é a sua visão também muda a sua postura. Uma coisa depende da outra. E para você ter visão, você tem que ter um foco. Visão que eu digo é ter um foco. É mirar algo e não errar aquele algo. É ter em Cristo a segurança. Não olhar nem para a esquerda nem para a direita. E ter uma visão única. Não se desviar, meu irmão. Hoje nós temos muita informação, hoje nós temos muita ciência, hoje nós temos muitas opiniões, né? Todo mundo está cheio de opiniões, mas ao mesmo tempo está todo mundo perdido. Quer dizer, se as pessoas tivessem tanta propriedade de suas opiniões, não estariam tão perdidas. Então você precisa ter um foco em Cristo, ter um foco na palavra. Ontem, essa semana eu estava com o pastor conversando sobre a palavra e eu falei para ele, pastor, olha que interessante, né? Os antigos, eles falam sempre a mesma coisa, e quando eu era criança, assim, adolescente, não dava boa porque todo mundo falava a mesma coisa. Todo mundo fala que o segredo da vitória é orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Só que quando a gente é criança, a gente escuta muito isso, e adolescente está crescendo na fé, a gente escuta tanto que às vezes parece que é clichê. Até que você vive, até que você experiencia várias coisas e aprende muita coisa e vai ver que realmente isso é a maior verdade.
oração e leitura da Bíblia é a chave da vitória. Você pode se inscrever aí em 10 cursos de finança, de prosperidade, você pode fazer mentoria com coach, né, que muitas pessoas estão fazendo hoje. E você pode concluir esses 10 cursos com os melhores coaches do mundo. Aí quando você concluir, sabe qual é a conclusão que você vai chegar? Estava tudo na Bíblia. Eles vão ensinar tudo que está aqui. Sabe por quê? Porque prosperar é produzir. E pobreza é improdutividade. E a Bíblia nos ensina uma coisa que se chama propósito. E propósito é você cumprir o que Deus te criou para fazer. E logo você está produzindo algo para o reino de Deus. Não é por dinheiro. Porque quem corre atrás do dinheiro acaba se desviando. Quem corre atrás de dinheiro acaba cedendo às tentações de Satanás, acaba se desviando. Pessoas que são muito ambiciosas, só focando no dinheiro e na luxúria, elas acabam se vendendo para Satanás, para muitas coisas obscuras. Os artistas que claramente têm seus pactos com Satanás, claramente têm as influências das trevas, mas não é a questão do dinheiro, mas é a questão de prosperidade, é a questão de reino. E essa questão de reino, Deus tem para nós. Deus tem para nós prosperidade. Deus tem para nós uma vida boa. Deus tem para nós uma vida independente do valor que você ganha, você vai viver bem. Amém. Mas isso são riquezas e pérolas que nós temos aqui. Eu conheço história de muitas pessoas muito ricas e muito depressivas. Outro dia eu estava na internet e apareceu assim um vídeo curto de um rapazinho que fazia lives e ele ficou surpreso que um rico fez um pix para ele de 6 milhões de reais. Aí ele, por que esse valor? Ele se assustou na live. Aí o cara comentou, porque você me tirou da depressão com as suas lives. Então, esse cara era multimilionário e doou 6 milhões de gratidão. O dinheiro dele não salvou ele da depressão. Ou seja, tem pessoas muito ricas e muito depressivas. Então, a Bíblia ensina que viver é um dom. A Bíblia ensina muitos caminhos para nós vivermos de uma maneira plena. E como eu falava, o segredo está na Bíblia. O segredo está no relacionamento com Deus. Você pode ler muitos livros sobre finanças, você pode fazer muitos cursos. Tudo que eles vão falar, você vai dizer, eu já tinha escutado isso na Bíblia. E aí, por que você não praticou? E aí você vai dizer, olha, é que é a mesma coisa, né? A gente chega para o nosso filho e fala as coisas, eles às vezes não dão bola. Aí chega alguém que fala, eu tinha me falado isso. É a mesma coisa. Então a gente tem que atentar mais para a palavra, a gente tem que atentar mais para o que Deus está nos falando. E por último, a sua ação, ela te tira do curso do mundo. Aquele homem que estava no templo paralítico, ele estava fadado ao resto da sua vida a ficar no templo pedindo esmola. A postura e a visão dele o levaram a uma ação, porque eles precisaram olhar para os discípulos e receber aquela palavra de poder. E aqueles discípulos falaram, levanta e anda. E eles levantaram. E aquilo mudou o curso das coisas, mudou o curso natural do mundo. A sua postura, a visão que Deus vai te dar, vai mudar o curso natural das coisas. Você vê que não tem saída, mas você vai ver que Deus, ele muda o curso. Deus, ele abre portas onde não tem portas, ele faz milagres em lugares improváveis. E ele vai mudar o curso de tudo que está indo por água abaixo, vai te colocar dentro do propósito dele na sua vida, né? E ele tem um propósito para a sua vida.
E a ordem de Jesus: vai em paz. E a pessoa que antes estava angustiada, estava aflita, em depressão, presa ao seu passado, ela toma um novo rumo na vida. Vejam que o Evangelho é isso. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Deus. É o poder do novo. Enquanto o mal está ali, usando o passado, usando o medo, usando as limitações causadas por traumas, por crenças que foram enrustidas na sua mente, Deus está te encorajando a romper com isso. Romper com aquilo que você acredita que sejam as suas limitações. Romper com aquilo que você acredita que você não é capaz. Romper com aquilo que você não vê a saída humana. E Ele está encorajando você a dar mais um passo. Dá um passo. Deixa o passado para trás e deixa cuidar do seu presente e do seu futuro. Amém? É impossível viver o novo enquanto você está vivendo o passado. Assim como Jesus precisa também de uma ação, de uma postura. Às vezes nós sonhamos. Eu acredito que todos aqui tenham sonhos. E se os seus sonhos já morreram, eu peço que o Espírito Santo comece a renovar os sonhos no teu coração, Senhor. E os sonhos que nós vivemos, eles dependem não só de sonho, porque se você só sonha, você está dormindo ainda. Você precisa acordar e ver que não é só um sonho, é propósito, é mudança de ação, é mudança de visão, é postura diante de Deus, para Ele realizar, não só um sonho, mas Ele realizar na sua vida. Ele quer realizar. Amém? Quero que você curve sua cabeça para que nós tenhamos um tempo de oração. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Pai, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações sobre algo novo. Coisas, Senhor, espirituais, coisas que fogem, Senhor, do nosso controle, da nossa ciência humana, porque o Senhor não está limitado às nossas possibilidades humanas. Pai, eu te peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor comece a trabalhar nos corações. Para muitos aqui, Senhor, é impossível, para outros é difícil, Senhor. Mas que o Senhor venha botar uma pedra no passado, Senhor, de todos nós. Que tudo aquilo que era limitação, Senhor, venha a ser desfeito. E que o Senhor comece a mudar nossa mente, Senhor, para que nós possamos viver o novo. Viver, Senhor, a novidade de vida, Senhor, viver o poder do Evangelho e começar a simplesmente nos entregar a Ti, Senhor, para que o Senhor faça os milagres, Senhor. Para que o Senhor faça um milagre, Senhor, é preciso que nós nos coloquemos à disposição, para que nós deixemos o passado para trás, para que nós sigamos e não voltemos mais ao pecado, não voltemos mais àquilo que corrompeu nossa história, aquilo que corrompeu nossa mente, aquilo que corrompeu nossa família. Oh, Senhor, faça o Teu milagre, Senhor, aqui nas vidas, Senhor. Faça o Teu milagre, opera o Teu milagre, Senhor. Opera, Senhor, nos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, que esse algo novo, Senhor, venha impactar, Senhor. Que aqui venham ter muitos testemunhos. Que nos próximos finais de semana, Senhor, pessoas testemunhem nesse altar, Pai. Pai, que o Senhor comece a mudar, Senhor, as histórias. Começar pela minha, Senhor, pela minha família, pela família de cada um dos Teus servos aqui nessa igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma promessa muito grande, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor vai, Pai, há de fazer, Senhor, e cumprir, Senhor. E que essa igreja, que não é apenas um templo, é um corpo, Senhor, venha ter um corpo sadio através de pessoas sadias, pessoas, Senhor, que transbordem cura para outras pessoas, Pai. Pessoas curadas, pessoas transformadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos a Ti, dependemos de Ti, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Por que Deus continue te usando e te abençoando. Então, em nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, nós vamos orar e nós vamos encerrar o nosso culto aqui nesta manhã. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sabe que é interessante, né? O tempo vai passando e a gente vai... eu não sei se a gente vai ficando mais maduro ou mais velho. Eu acho que mais velho é mais certo, mais maduro eu não sei. Mas o fato é, queridos irmãos, que ministrações como essa que nós recebemos da parte de Deus, escute bem, momentos em que nós somos confrontados, momentos que às vezes o passado vem, porque o maior confronto que nós temos somos nós mesmos, né? Nós olhamos para o espelho e todo dia nós recebemos já a primeira afronta, né? O impostor que mora em nós, né? Aqueles passados, aquelas coisas terríveis, né, que muitas vezes nós já olhamos para o espelho e nos lembramos. Mas a palavra que nos foi ministrada aqui, né, através do Bruno, eu fiquei pensando sobre isso, porque manhãs como essa eram para ser realmente um divisor de água na nossa vida. Era para ser. Mas eu também aprendi, e tenho aprendido, né? Não é que eu aprendi, estou aprendendo. Que tem coisas que, por mais que a gente possa aqui entonar a voz, chamar você para orar, você vir à frente, e outras coisas que são práticas muito comuns que as igrejas fazem, ainda assim, escute bem, ainda assim nada mudou. Porque a decisão de uma mudança é simples, vai e não pensa mais. Jesus não sai com uma lupa fiscalizando a mulher adúltera. O que ela vai fazer? Vou atrás dela. Sherlock Holmes, né? Não. Ele simplesmente dá uma dica, ou seja, ele simplesmente dá uma palavra. Queridos irmãos, aposte-se dessa palavra, tome posse dessa verdade em nome de Jesus, porque quando você levantar e aquele impostor quiser lhe afrontar, você vai olhar para a imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Aquele passado ficou na cruz. O Senhor, a Bíblia deixa-nos muito claro isso, e ele riscou o escrito de dívida que era contrário. Então, queridos irmãos, às vezes nós temos alguns hábitos, algumas práticas que nós realizamos, né? Como chamar à frente, e aí parece que o povo não responde, aí o pregador já faz uma entonação da voz para ver se ele agora vai entender, né? Irmãos, isso é neurolinguística, não é ação do Espírito Santo, isso é neurolinguística. Mas o que tem que realmente acontecer não é o tom da voz, não é eu chamar você aqui, não é eu aumentar aqui meu tom, não, amado, é eu e você tomarmos posição, é ir e não pecar mais. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus nessa manhã e assenta isso no seu coração, em nome de Jesus, né? Amém. Não se preocupe, eu ia dar o anúncio, fica tranquilo. A Jenny está avisando as irmãs, não aos irmãos, tá, queridos? Irmãs, tá? Que no próximo domingo já está marcado o chá, né, de bebê, né, em nome de Jesus. Então nós, os homens, não faremos nada, né? Elas vão fazer alguma coisa para domingo. Acho que vai estar no grupo, já foi colocado nas mulheres, acho que vai para a igreja também. Então vamos, as irmãs ainda se preparem aí, né? Com os presentinhos e certamente para aquele momento de confraternização, comunhão, comida, né, que sempre é muito bom também. Vamos orar agradecidos? Muito, muito, muito obrigado, Senhor, porque nós só precisamos da Tua palavra, nós só precisamos buscar a face do Senhor e a Tua palavra, e ela transforma todas as coisas. Nós queremos assumir uma responsabilidade, um compromisso com o Senhor aqui nessa manhã. Nós fomos salvos pela cruz. Enquanto o Senhor amado, o diabo estava nos acusando, o Senhor, ó Pai amado, esteve naquele mesmo momento pagando o preço, morrendo na cruz, para que hoje nós pudéssemos andar livremente e não pecar mais. Porque o pecado é uma escolha, mas nós queremos escolher, Pai, fazer o certo em nome de Jesus. Pai, assim como nós, ó Deus, um dia lá atrás escolhemos fazer mal, errado, fora da verdade, agora a Tua palavra nos aconselha, vai e não peques mais. Nós não queremos, ó Pai, que o passado, que foi uma tormenta para alguns aqui, quem sabe, Senhor amado, continue, Senhor, atrapalhando o presente e muito mais prejudicando o futuro.
Ao contrário, Jesus entrou, ó Deus querido, deu uma palavra de ordem para o futuro. E nós queremos caminhar, Senhor amado, hoje, com os olhos, ó Pai amado, na glória, no mundo vindouro, nos céus, na porta da graça de Deus, que um dia nós entraremos, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra que nós ouvimos aqui. E que o dia de hoje, a semana, Senhor, que se inicia, ó Deus amado, este mês em especial, Senhor, o último mês do ano, nós possamos, ó Pai, realmente gozar da vitória, da alegria, da graça, ó Deus querido, do amor de Deus sendo derramado dia após dia sobre nossas vidas, em o nome do Senhor. Assim nós oramos, e que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e para sempre. A igreja do Senhor diz amém. Deus abençoe, queridos, e que a graça do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus.